foi para mim uma grande surpresa, doutor Marco, porque eu estava imaginando que o senhor, com todas essas atividades, eu falei assim, dificilmente ele vem aqui. Vai no evento do TST, como Vossa Excelência foi, e foi aplaudido. Mas eu fiquei com receio que o senhor viesse aqui ao 8º Regional, principalmente numa época, e que devo notar o seguinte, chegou ontem à noite, vai agora embora às 1h30, porque ainda na data de amanhã, a sua mulher ainda vai prestar prova de doutorado, vai sustentar a tese. Então imagina, até eu falei assim, ela deve estar te amando, né? Porque para você ter vindo para cá num momento desse, que é realmente bastante delicado, né? Que as pessoas querem os entes queridos mais próximos. Bom, mas o maior predicado do Dr. Marco Túlio, além de todos esses aqui, é a sensibilidade, é a pessoa que ele é. Vocês verão, a partir do momento em que ele começar a sentar aqui, a pessoa é uma pessoa humilde, tranquila, bem acessível, e o objetivo justamente é ele fazer essa palestra e deixar vocês bastante interagindo com o mesmo, caso venham a ter algumas perguntas ou questionamentos de qualquer ordem. Portanto, sem maiores delongas, eu convido o Dr. Marco Túlio de Mello para tomar assento a esta mesa. Bom dia a todos. Eu vou pedir liberdade para poder ficar mais à vontade, andando e batendo um papo com vocês, justamente porque eu sou extremamente simples na forma de falar e de interagir. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer, né, a doutora Odete, pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui, ao Sérgio, ao Walter, né? E desculpa, né, aos desembargadores, a doutora e essas informalidade toda. Mas a ideia, gente, hoje é principalmente dois aspectos. Um é que vocês, enquanto juízes, desembargadores, ministros, igual foi lá no Tribunal Superior do Trabalho, tem uma oportunidade muito grande, né, de ajudar a nortear a nossa população. E o que vocês falam, ou o que vocês fazem, é algo que se torna um espelho, né, é algo que se torna uma referência. Então é muito importante nós, né, de uma forma geral e pensando no coletivo, que a gente possa pensar em como mudar a nossa sociedade. Talvez nem só pelo lado da repressão ou repreensão, mas talvez pensando no lado do qual eu trabalho muito, que é a educação. E como a gente pode fazer tudo isso. Ou seja, como nós podemos transformar a nossa sociedade, né, de uma forma mais ampla e que a gente traga ela para o próximo. Como a Procuradoria, né, pode ajudar e trabalhar junto com os juízes, com os desembargadores, né, e como essa escola que vocês têm, que eu fiquei muito surpreso ontem, na hora que o Dr. Walter colocou para mim, que cada local tem a sua escola, como nós podemos transformar tudo isso. Então hoje a minha fala com vocês vai estar muito próximo, né, no aspecto relacionado a fator humano. Então quando vocês vão julgar, vão investigar, vão tentar trabalhar em algum contexto onde houve um acidente, onde houve algum dano, seja ele qual for, mas que possa ter um envolvimento, né, como causa o fator humano, talvez aí é que eu gostaria de fazer uma abordagem, né? Ou seja, gostaria de tentar trabalhar e repercutir isso. E quando eu falar trabalhadores por turno, eu estou falando daqueles que trabalham mudando cada dia o seu horário de trabalho, ou no noturno, aqueles que trabalham exclusivamente no período noturno. Então, por mais que às vezes eu possa estar falando em acidentes, ou possa estar falando na área de rodovia, mas isso vale para todos. Isso vale para o médico que está no hospital, isso vale para o policial que está trabalhando por turno, no período noturno, ou qualquer profissão que trabalha cada dia no horário, ou qualquer profissão que trabalha à noite. Então a ideia é tentar, né, entender o quanto que isso afeta o nosso organismo. Mas eu vou ter que começar essa fala com vocês contando uma pequena história. E essa história, ela vem muito no seguinte sentido. Justamente pelo fato da Terra ter a sua translação e rotação,
é que todos nós começamos a nos orientar. E nos orientar em que sentido? O nosso organismo entende e observa diferentemente a claridade, que é essa que nós estamos tendo agora, do período escuro, que é o período da noite. Então, sempre quando ocorre um acidente, talvez esse seja o primeiro fato a ser observado. Esse acidente foi de dia ou esse acidente foi de noite? Como que o meu organismo entende e o que ele acha que é diferente a escuridão e a claridade? E aí a gente vai começar a entender que isso não é história, isso não é algo inventado, mas que isso é algo fisiológico, biológico, ou seja, o meu organismo responde diferentemente quando nós estamos na claridade e quando nós estamos na escuridão. Então, quando um dono de uma empresa de ônibus fala assim, não, esse sujeito tem que ir lá mesmo, eu já dirigi quantos anos dessa maneira, por que ele não dá conta? Provavelmente, a pessoa não tem a ideia de que o nosso organismo entende que a escuridão é o momento de nós descansarmos. E a claridade é o momento que a gente tem para ficar acordado em vigília. Mesmo que nós não consigamos fazer isso atualmente, com os trabalhos por turno e noturno. E aí, como isso funciona? Através do nosso sistema visual, é que o nosso organismo entende que é claridade e que é escuridão. E aí, através de todo o meu sistema visual, eu mando uma informaçãozinha lá para o meu núcleo no hipotálamo, chamado núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. Ou seja, justamente esse núcleozinho aqui, chamado núcleo supraquiasmático, que está lá no hipotálamo, que começa a organizar o seguinte, olha, como se chama? Antônio, é de manhã, é claridade, fica acordado. Olha, a escuridão está chegando, está na hora de descansar. Então esse núcleo aqui, ele é considerado o nosso relógio biológico. É ele que vai comandar para nós que hora que a temperatura nossa vai subir do nosso corpo, quais hormônios nós vamos liberar em que horas, ou seja, ele começa a nos controlar e ele é regido especificamente pela claridade e pela escuridão. Aí você pode falar assim, o Antônio pode falar assim, que a professora de São Paulo, Gordinho, veio falar ali ontem para nós, bobajada, né? E o cego? Como é que ele fica? Ele não enxerga. A pessoa que é cega, ela entra no que nós chamamos de livre curso. Hoje ela dorme às 10 da noite, amanhã às 10h05, depois da manhã às 10h10. Então ela tem que ter um regulador, outra informação social muito forte para que ela se regule, porque senão ela entra em livre curso. Por isso, se algum de vocês tem algum amigo cego ou tem algum conhecimento, vamos lembrar que o cego sempre almoça no mesmo horário, o cego sempre tenta fazer todas as atividades no mesmo horário. Ele não altera, ele é muito rígido nessa informação social, para que ele consiga informar esse núcleozinho que horário é o quê. Ou seja, isso para o cego é fundamental. E aí então, o meu organismo entende que à medida que eu tenho luz, eu enxergo a luz, eu aviso todo aquele processo lá no meu núcleo supraquiasmático, e ele vai inibir um hormônio, que é chamado hormônio da escuridão, ou hormônio da noite, que é a melatonina, e com isso eu me mantenho acordado. Como ele também vai entender que à medida que eu tenho escuridão, ele vai propiciar uma maior liberação de melatonina e eu vou dormir. Então só por aí a gente já começa a entender que sempre quando eu tenho escuridão e tenho que trabalhar, o meu organismo está entendendo que eu estou acordado no momento que eu não deveria. E que isso é muito mais difícil para resistir a tudo isso. E aí, só para vocês terem uma ideia, essa figura aqui me dá os horários do dia ou da noite, e aqui algumas variáveis. A melatonina na madrugada, por volta de 4h30, 5 horas da manhã, ela está muito alta. Eu tenho uma secreção muito longa, muito forte de melatonina. Então vocês podem ver que até a turma que vai para a balada à noite, eles gostam de voltar. Hoje nem tanto, na nossa época, a gente voltava por volta de 4, 3h30 da manhã. Hoje em dia algumas pessoas saem para a balada nesse horário, Hoje em dia está um pouquinho diferente ali as coisas. Mas esse horário é um horário que eu tenho muito sono. Aí a curva da temperatura corporal minha está mais baixa nesse horário. É o nível mais baixo de temperatura corporal que eu tenho. Quando eu falar temperatura corporal, eu não estou falando da temperatura corporal da pele. Eu estou falando da temperatura corporal central, lá do meu cérebro.
Da mesma forma, o meu alerta subjetivo é menor, eu fico menos atento a tudo que está acontecendo naquele momento. E o meu tempo de reação aumenta, ou seja, eu demoro mais a responder a qualquer ação. Com isso, a gente começa a entender que eu tenho ritmos, e esses ritmos se repetem todos os dias, porque todos os dias eu vou ter a claridade e vou ter a escuridão. Então eu tenho o hormônio da melatonina, o cortisol, a temperatura central e o pico de secreção de GH, além de muitos outros, que vão se repetir constantemente. Agora, o que acontece com esses hormônios, com a temperatura, quando o sujeito trabalha por turno, ou quando ele trabalha em período noturno? Em geral, você não tem pico. Em geral, você não tem uma expressão máxima. Você libera a mesma quantidade ao longo das 24 horas, mas sem um pico. Então, vamos supor, vou dar um exemplo muito simples. Todo mundo sabe que eu tenho que ter um pico de GH, o hormônio do crescimento, para que eu possa crescer, para as crianças, para que a gente possa crescer. No entanto, quando você não tem pico, você não cresce. Ou seja, você tem a secreção, a quantidade que deveria, mas em geral o efeito ele é reduzido. Você não tem a mesma quantidade de efeito quando você não tem um pico. Então essas variáveis e muitas outras vão se repetir todos os dias. Com isso, dando um exemplo muito clássico para vocês, essa seria a nossa curva da temperatura corporal, ao longo de 24 horas. Então aqui eu tenho meia-noite e aqui de novo meia-noite. O que acontece? O que acabou de acontecer com vocês e comigo? Nós acordamos aqui entre 6 e 7 horas da manhã, na hora que a curva da temperatura corporal começou a subir. E por que ela começou a subir? Porque o meu organismo entende que a claridade chegou. E aí ele informa o núcleo supraclasmático, que fala assim, temperatura corporal sobe. E aí logo depois do almoço, aqui por volta de 12 até 14 horas, nós vamos ter uma redução dessa curva da temperatura corporal. E é por isso que dá vontade de ter aquele soninho, que dá vontade de dar aquela cochilada depois do almoço, que é o que nós chamamos de siesta. Só que nós somos colonizados por Portugal, e Portugal não tinha o hábito da siesta, enquanto na Espanha e outros países tem. Seria muito bom se todos vocês pudessem dar uma cochiladinha de 20, 40 minutos após o almoço. Eu tenho um colega meu na cidade que eu nasci, que é Itaúna, em Minas Gerais, que ele chega em casa na hora do almoço, ele chega até com o pijama para dormir 15 minutos. Fala, não, Paulinho, você gasta tanto tempo com pijama? Fala, mas sem pijama eu não durmo. Então, mas é uma coisa importante aqui para ele. Aí logo depois das 2 horas da tarde, a temperatura corporal nossa começa a subir, tendo o seu ápice, ou pico, ou sua acrofase, por volta das 18, 17 e vai até por volta das 20 horas. Ou seja, o máximo da expressão da sua temperatura corporal está ali. Então, se vocês observarem, vocês nunca viram um recorde mundial da maratona, de provas longas, que exigem muito esforço físico, ser batido de manhã cedo. Geralmente, essas provas e esses recordes são batidos nesse horário aqui. Aí o nosso organismo entende o seguinte, olha, chegou a escuridão, começa a diminuir a temperatura corporal, começa a diminuir o cortisol, ou seja, tudo que era para ficar acordado, muda. E nós temos que começar a pensar em dormir e descansar. Aí a temperatura nossa começa a cair, e o mínimo dessa temperatura é por volta das 3h30, 4 horas da manhã. E nesse momento, 3h30, 4 horas da manhã aqui, é o horário que eu tenho a maior secreção de melatonina, que é esse hormônio da escuridão, ou da noite, vamos falar assim, e que me ajuda a dormir, ou que me favorece dormir. E é nesse horário, gente, que vocês estão aqui e não deixam mentir, se vocês fizerem um levantamento, mais acontece acidentes, nas estradas, nas indústrias, seja qual aspecto for, por fator humano, que tenha como causa o fator humano, é nesse horário aqui. Ou seja, esse é o horário que mais acontece acidentes, justamente porque o meu organismo entende que eu tenho que estar dormindo, e o meu alerta, processo decisório, informativo, todo está diminuído, ou seja, eu reduzo todas essas informações. Com isso, eu começo a entender que a melatonina passa a ser um hormônio muito importante, mas ela só atua com maior ênfase no período da noite ou no período da escuridão,
e que ela faz com que eu perca a minha atenção trabalhando no período noturno. Então a gente já começa a determinar que trabalhar à noite é diferente de trabalhar de dia, mesmo na mesma ação, profissão, seja o que eu esteja fazendo, se tomar conta de um determinado local ou dirigir um ônibus. É totalmente diferente o processo quando ele se dá no período do dia para quando ele se faz no período da noite. E aí essa relação do ciclo vigília-sono, ou seja, ficar acordado e dormir, se torna diferente. Essas pessoas que trabalham à noite têm uma extrema dificuldade de dormir durante o dia. Porque quando ela chega para dormir durante o dia, o telefone toca, a casa dela tem barulho, ela tem que levar o filho na escola, e aí a esposa ou o marido fala assim, não, mas agora você tem que me ajudar, já que você está em casa. E essa pessoa passa a ter uma influência social e descansa muito menos. Além de tudo, ainda passa a ter uma grande dificuldade de dormir de dia. Aqui tem alguém que trabalhou à noite já? Levanta a mão, por favor. Todos, Então vocês vão lembrar de uma coisa muito importante, que é assim, vocês já perceberam que quando você está na madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, que é aquele horário do pico da melatonina, você fala assim, eu estou com muito sono, muito. Aí você fala assim, nossa, eu estou doido para a jornada de trabalho acabar. Aí na hora que dá 6 horas da manhã, 7 horas, na hora que a jornada de trabalho acaba, você vai embora para casa, fala assim, graças a Deus, agora eu vou dormir. Aí você chega em casa e fica acordado. Por quê? Porque você viu sol, você viu claridade. E aí essa informação do sol e da claridade inibe melatonina. E aí você não vai conseguir dormir na hora que você chega em casa. E aí a gente já começa com o primeiro conflito, que é, se eu falo para o sujeito descansar na hora que ele chega em casa, e ele não tem sono, como que ele descansa? Então, biologicamente, o trabalho por turnos ou o trabalho noturno começa a mostrar para o meu organismo que tem algo errado. Eu preciso descansar e não dou conta. Com isso, o que é dormir? E por que o meu organismo tem tanta necessidade de dormir? Ou seja, o nosso organismo ele não é tão burro ou tão leviano ao ponto de falar assim, olha, 1/3 da sua vida você vai gastar dormindo, e 2/3 você fica acordado. Ou seja, será que eu faço isso à toa? Ou o meu organismo tem alguma razão para que isso seja feito? Eu fico muito triste quando eu vou dar aula para os médicos, ou vou dar aula em qualquer lugar, e a pessoa fala assim, professor, olha, eu acho dormir uma perda de tempo tão grande, eu não podia ficar acordado mais tempo, não. Eu falo assim, então vamos assistir a aula, e depois a gente começa a conversar sobre isso. E aí o meu organismo tenta entender e me organizar para o sono dessa maneira como eu falei para vocês. Eu estou escuro, ele propicia o sono, eu estou na claridade, ele propicia que eu fique acordado. E aí, à medida que a claridade chega, eu vou acumulando um desgaste fisiológico, eu vou tendo toda uma alteração hormonal, um desgaste de calorias, até que a escuridão comece a chegar, propicia a secreção de melatonina e com isso eu comece a dormir. Então, a claridade e essa escuridão vão nos reger. Ou seja, o motorista que dirige aquele ônibus que nós vamos lá para Santarém, para não sei mais onde, de noite, é completamente diferente. Ou o barco, que vai pilotar o barco, à noite, é completamente diferente daquele que pilota esse barco ou o avião no período do dia. Então essa regulação para mim, ela passa a ser algo fundamental e que eu não controlo. Não adianta você falar, e eu já trabalhei com várias empresas de ônibus, e aí eu escuto uma coisa que me deixa muito triste, que é assim, geralmente, o dono de uma empresa de ônibus ou de caminhão, ele é um ex-caminhoneiro ou um ex-motorista de ônibus. E aí ele vira e fala assim, não, professor, não tem problema não, eu já fiz isso minha vida toda. Então se eu fiz, ele também dá conta. E isso me deixa tão triste que eu falo, nossa, vai ser difícil aqui. Porque a observação de como o nosso organismo funciona, a pessoa está naquela assim, olha, você tem que fazer, independente da hora. E aí o nosso papo com essas pessoas começa a ser muito difícil. E aí é muito importante entender por que eu durmo. Há 55 anos atrás, dois pesquisadores de Stanford, chamados Acerisk e Clyde,
que eram neurofisiologistas, levaram os filhos deles para poder dormir lá durante o período que eles estavam fazendo um experimento. E aí o menino estava dormindo lá, e eles trabalhando, e aí, em determinado momento, eles viram que os olhos da criança movimentavam, enquanto ela estava dormindo, e que em alguns momentos paravam. Ou seja, nesse momento, há 55 anos atrás, se determinou as duas fases do sono, as duas grandes fases do sono. Uma fase que se chamava REM, que vem do inglês de Rapid Eye Movements, ou seja, de movimentos oculares rápidos, onde os olhos movimentam, e uma de não REM, que os olhos não mexem. Então, há 55 anos atrás, houve a primeira classificação dos estágios de sono, e ao longo desse período, isso foi redividido e reclassificado. Então, nós temos uma fase do sono, que é aquela fase bem inicial, que está dentro do sono não REM, né, que é aquela fase que você põe a cabeça no travesseiro, mas você fala assim, nossa, tem alguém lá na cozinha ainda, você ainda tem alguma coisa muito longe, né? Você escuta um ônibus passar na porta da sua casa, você escuta uma conversa muito longe. Eu estou falando que você fica de 4 a 5% de uma noite de sono nessa fase, mas ela é uma fase muito superficial. Aí nós temos essa outra fase, esse outro estágio de sono, que é o estágio 2. Esse estágio, nós ficamos de 45 a 55% de uma noite de sono nele. Mas, entre aspas, ele é pouco recuperador. Ele é um estágio, né, mais de ligação, é dele que eu vou para o estágio profundo e é dele que eu vou para o REM. Mas eu acredito, né, agora como pesquisador, que eu acho que nós não temos ainda instrumento para analisar esse sono. Né? Eu acho que nós não temos tecnologia ainda. Da mesma forma que eu falei que é muito importante dormir 8 horas, um período que o nosso organismo entende, que 1/3 da nossa vida nós vamos dormir, eu acho que o nosso organismo também não seria tão bobo de falar assim, ó, 50% do seu sono você dorme nessa fase. E até agora nós não descobrimos que bom que é essa fase. Eu acho que falta tecnologia para a gente ainda. Aí desse estágio 2, eu vou para o estágio 3, que agora na última recente classificação juntou esses dois estágios aqui, é a mesma coisa. Esse é o sono profundo. Como é que você chama? É o sono que o Juliano está dormindo, eu chego lá e falo assim, Juliano, acorda! E ele não acorda de jeito nenhum. É aquele sono profundo que a pessoa custa acordar. Nessa fase, quando a pessoa acorda, ela fica meio perdida. Ela não sabe onde ela está. Ela parece que ela fica assim, sem saber o que aconteceu. Eu brinco, falo que parece cachorro quando cai de mudança. Ela fica perdidinho, porque não sabe o que está acontecendo. Nessa fase do sono, ela é muito importante para mim. Por quê? Porque é nessa fase do sono que eu libero o GH, o hormônio do crescimento. É ali que eu vou fazer todo o meu processo anabolizante. Então, se você foi na academia, se você fez muito exercício físico, na sua atividade profissional, você tem que carregar um saco de cimento, é ali que você vai se restabelecer. Ou seja, é nessa fase do sono que você vai liberar o GH e que você vai se reorganizar fisicamente. No entanto, nessa fase eu também sonho, mas nessa fase eu não lembro dos meus sonhos. Se o Juliano estiver dormindo e eu percebo que os olhos dele movimentaram, eu vou lá, acordei e falei assim, você estava sonhando com o quê? Ele vai falar, não estava não, não lembro não. Você não lembra do seu sonho nessa fase. E aí, eu volto para o sono 2 e depois vou para o sono REM. O sono REM, ele é um sono também muito importante, são os dois sonos mais importantes, onde nessa fase eu desligo a minha musculatura, fico completamente atônico, minha pressão arterial cerebral sobe, minha frequência cardíaca sobe, e é nessa fase que meus olhos movimentam, e é nessa fase que eu sonho, que eu lembro. Por que essa fase é importante? Porque é nessa fase que você memoriza e faz todo o seu processo de cognição e memória. Então, tudo que eu falar para vocês hoje, que vocês acharem interessante, é hoje à noite que vocês vão consolidar isso na memória. Mas tudo que eu falar também, que vocês não acharem interessante, é ali que vocês vão deletar. No entanto, essas duas fases, o REM e o delta, que é esse sono profundo, eles são muito metidos, eles são muito chatos, sabe que eles são importantes. No entanto, você ficou estressado, brigou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu chefe, ou bebeu qualquer tipo de bebida alcoólica, seletivamente você não vai nesse sono. Por isso que de vez em quando, eu sei que isso acontece, nós que gostamos de tomar uma cervejinha, e acabamos dirigindo um carro que não deveria fazer, de repente no dia seguinte alguém vira para a gente e fala assim, nossa, lembra que a gente passou em tal lugar na hora que a gente estava vindo embora? Eu falei, passando?
Não, nós demos carona para tal pessoa. Demos carona? Nossa, ainda tem uns caras de pau que ainda dão volta em volta do carro para saber se não bateu o carro, né? Por quê? Porque você não consolida a memória, você não lembra. E é por isso que no dia seguinte, mesmo dormindo no tempo normal que você dorme, você acorda muito mal. Você fica só naquele sono 2, naquele sono de ligação. Você não passa pelo sono delta, é por isso que seu corpo fica mal, tá certo? Você não passa pelo REM, que é a parte de cognição. Então a gente começa a entender que durante o período que eu durmo, eu tenho duas fases que são fundamentais. Uma que vai recuperar minha parte física e a outra a parte de cognição. E que estresse, essa mudança do claro e do escuro, né, todas essas atividades começam a me prejudicar a não ter essas fases. Um outro problema, nós temos mais de 150 distúrbios do sono. O que é distúrbio do sono? É algum evento que acontece durante o período que você dorme, tá certo? Que não te deixa dormir direito. Para os homens, os dois mais frequentes é roncar, né, e a apneia do sono. A apneia, o sujeito está dormindo e começa a engasgar, né? Ele para de respirar. E quando ele para de respirar, ele volta naquele sono 2. Ele nunca vai naquele sono bom. Ele nunca vai no delta e nunca vai no REM, né? E aí no dia seguinte, esse é aquele sujeito que senta para uma reunião com vocês e ele começa. 2 minutos de reunião, 5 minutos ele já está dormindo na sua frente, né? Porque ele nunca está descansado, né? Ele nunca está bem. E qual que é o grande problema da apneia? É que a grande maioria das pessoas que têm apneia vão ter um comprometimento cardiovascular. Hoje existem vários estudos, inclusive nossos lá no laboratório do sono, mostrando que quem tem apneia, o risco por um evento cardiovascular, um infarto, qualquer coisa é muito alto, né? Já para as mulheres, a maior frequência de distúrbio do sono é a insônia, né? Elas dormem pouco, né, e não dormem a quantidade que deveria dormir, ou seja, no início do sono, no meio do sono ou no final do sono, ou seja, elas têm um sono reduzido. No entanto, lá pelos 60, 65 anos isso se iguala. Mulher ronca tanto quanto e tem apneia tanto quanto homem, e homem tem tanta insônia quanto mulher. Por volta dos 60 anos isso vai se equilibrando. E aí, gente, inventaram para nós uma mentira muito grande. A mentira é a seguinte: você tem que dormir 8 horas. Isso não existe, tá certo? Ou seja, é muito mais didático, é muito mais numa forma de dar aula, e a média da população na década de 70 era de dormir 7 horas e 40. Hoje, está dormindo por volta de 6 horas e 40. É muito ruim, tá certo? Ou seja, nós, com essa sociedade moderna, sociedade ligada na tomada em 24 horas, né, nós estamos reduzindo o nosso tempo de sono, e isso não é legal. Tá certo? No entanto, nós temos aí o que nós chamamos de curto-dormidores, que são aquelas pessoas que necessitam biologicamente de dormir menos que 6 horas e meia. Ou seja, tem pessoas que com 5 horas de sono estão muito bem, obrigado, acordam muito bem e não precisam mais nada. Como também eu tenho pessoas que nós chamamos de longo-dormidores, que são aquelas pessoas que biologicamente precisam dormir mais do que 9, 10, 11 horas. Não significa que o curto dormidor seja ansioso e nem que o longo dormidor seja preguiçoso. Significa que nós temos 15% da população para um lado, 15% da população para o outro, 70% é o que nós chamamos de indiferente, que está próximo agora aí dessas 7 horas, 6 horas e 40. Né? E aí, associado a isso, se eu tirasse uma foto de vocês, essa é a nossa foto do sono. E aí o que essa foto mostra aqui para nós? Né? Aqui são as horas que eu estou dormindo, embaixo, né? Então eu pus até 8 horas só como didático, para vocês poderem entender. E aqui os estágios do sono, estágio 1, 2, 3, o 3 e o 4 agora são juntos. E nesse verdinho aqui, um pouquinho mais musgo aqui, né, o sono REM. Então o que esse estágio mostra para nós? Que no primeiro terço do nosso sono, se eu dividir uma noite de sono em 3 períodos, eu vou mais para o sono delta. Então significa que no primeiro terço da minha noite de sono, eu recupero mais a minha parte física. E que no final do meu sono, eu tenho mais sono REM. Então a gente começa a entender que de 90 em 90 minutos, eu passo por todas as fases do sono. E que em geral eu tenho de 4 a 6 ciclos de sono, em uma noite. Então eu passo 4 vezes ou 6 vezes por cada estágio,
né? Sendo que no início da noite eu tenho mais sono que recupera a minha parte muscular e no final da noite mais sono que recupera a minha parte de cognição. Então passa a ser uma péssima estratégia nossa, falar assim, nossa, eu vou dirigir um carro hoje à noite e vou andar muito, então eu vou acordar mais cedo, eu não quero pegar o trânsito da cidade saindo daqui, né? Então eu vou acordar mais cedo para poder não pegar o trânsito. Você está perdendo qual fase do sono? A melhor. E aí você não dá conta de chegar tão bem ao final da sua viagem, porque a parte de cognição, o processo decisório seu fica prejudicado. E aí, associado a tudo isso, eu ainda tenho um fator de classificação do sono, que é o seguinte, eu tenho pessoas que nós chamamos de matutinas, são aquelas pessoas que gostam de acordar muito cedo, mas William Bonner e Patrícia Poeta deu boa noite no Jornal Nacional, os caras já estão de pijama, prontinho para dormir, e às vezes nem escutam boa noite, né? Essa é aquela pessoa que aqui no tribunal, ou em qualquer lugar que vocês estiverem, você conversa com ela 5, 6 horas da tarde, no dia seguinte ele nem lembra que conversou com você, né? Mas essa pessoa acorda numa alegria às 5 horas da manhã, que dá até tristeza. O cara acorda numa alegria, rindo, você fala, não, menos, ainda é 6, olha, vamos dormir um pouquinho, né? Ou seja, isso é uma característica da pessoa, 15% da população. E aí eu tenho também 15% da população que são o que nós chamamos de vespertinos. São aquelas pessoas que assistem ao Jô Soares, emendam um filme, mas gostariam, né, de acordar que horas? Lá para 11 horas, meio-dia, 1 hora. Estou falando também 15% da população. 70% da população são aquelas pessoas que nós chamamos aí de indiferentes, né, que dormem entre 10 e meia-noite e que vão acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Há muito tempo atrás, eu falo há muito tempo atrás, por volta de 93, eu falava uma coisa que hoje eu percebi que é errado. Eu falava assim, poxa, para que você vai escalar um motorista de ônibus ou policial, seja quem for, para poder iniciar uma jornada às 6 horas da manhã, se ele é vespertino? Ou seja, o sujeito gosta de dormir tarde e acordar tarde. Por que que eu vou pôr ele numa escala de manhã cedo? O sujeito não rende. Ele não é legal para trabalhar nesse horário. Da mesma forma, por que eu vou colocar um sujeito matutino, que gosta de acordar cedo, mas gosta de dormir cedo, para trabalhar à noite? Eu falava muito isso, né? E durante muito tempo a gente seguiu isso. Até que agora, né, depois de ter avaliado mais de 15 mil trabalhadores por turno, a gente descobriu o seguinte, que esses caras não aguentam o trabalho por turno, e nem noturno. Esses são aquelas pessoas que com 1 ano de emprego, ou tem um acidente antes. Eles não suportam mudança drástica na vida deles, biológica. Ou esse cara vai ter um acidente antes, né? Ou ele abandona e fala, não, olha, isso aqui não é para mim não. E aí todo o investimento da empresa que ela fez nele, qualificação, cursos, a empresa perde. Ou seja, essas pessoas não suportam esse horário de trabalho. Com isso, no último levantamento agora no estado de São Paulo, nós já acompanhamos a população quanto ao distúrbio do sono desde a década de 70. E esse é o último levantamento da década de 2000 agora, 00, onde nós percebemos que 32% da população, as 33 aqui, ó, tem apneia de sono, e 13,2% dessa população tem insônia, sem contar os outros distúrbios. Quando eu conto todos os outros distúrbios, eu entendo que 82% da população de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem alguma queixa ou algum distúrbio. Então eu estou falando que na hora que uma empresa abre uma contratação, para poder ter novos funcionários, ele está tirando dali. E essas pessoas é que ele vai contratar. Então significa que 82% dessa população tem distúrbio do sono. Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Para vocês verem a gravidade do processo. O nosso laboratório de sono em São Paulo é o maior do mundo. Nós temos 120 leitos de polissonografia. Ninguém tem isso no mundo. Nós somos o grupo que mais publica artigos científicos. Nós publicamos uma média de 90 artigos por ano. É o grupo que mais faz ciência na área do sono. Nós destinamos 20 leitos, que nós chamamos agora de gratuito, para o SUS, que a gente não recebe há muito tempo, mais de 10 anos. Então, como gratuito, nós temos 20 leitos. Se você chegar lá agora, para marcar no SUS, marcar uma polissonografia aí, tá bom, 2015.
tendo 20 leitos por dia, 7 dias na semana. Nós temos muitos países que não têm 20 leitos, tá? E aí nós temos aí uns 80 leitos, 60 leitos, que são para particular ou convênio. Se você chegar lá agora e falar assim, olha, queria marcar uma polissonografia particular. Dinheirinho, não é nem cheque, tá? Dinheiro. Tá bom, daqui 40 dias. Não tem lugar. Né? Ou seja, nós estamos com uma coisa que o mundo inteiro não tem. Até pouco tempo atrás, isso aqui para o mundo era 6%. Ou seja, está acontecendo alguma coisa muito séria na nossa população, tá certo? Que nós estamos mudando o nosso hábito tão grande, tá? Que isso está nos preocupando muito. Nós estamos dormindo menos, nós estamos engordando, tá certo? Estão acontecendo várias coisas na nossa população que nós começamos a ficar um pouquinho mais atentos, né? Porque isso aconteceu numa exacerbação muito grande nos últimos 20 anos. E nós ainda não sabemos uma causa específica, talvez tem várias. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde soltou uma monografia há uns 5 anos atrás, falando o seguinte, olha, o trabalhador por turno e o trabalhador noturno, depois da aposentadoria, depois que ele parou de trabalhar, nessas pessoas está tendo uma incidência e uma frequência muito grande de câncer. Ninguém sabe por quê ainda, tá? Mas essas pessoas que estão trabalhando à noite e que estão trabalhando por turno, depois de aposentado, tá certo? Elas estão tendo uma baixa do sistema imunológico. Existem algumas teorias e algumas hipóteses. A primeira hipótese, e a teoria mais aceita, mas que não foi comprovada ainda, é falta de melatonina. Como essas pessoas sempre dormem num horário diferente, elas têm menos melatonina. Né? E parece que isso está prejudicando muito. Né? Então a gente tem que começar a olhar com muito cuidado, né? Porque essa mudança drástica em pouco tempo, quando eu falo 30, 40 anos, para nós, gente, isso é pouquíssimo tempo. O organismo nosso acostumou a dormir à noite e a ficar acordado de dia desde que nós existimos. Ou seja, nos últimos 30 e 40 anos nós mudamos isso. Nós falamos, olha, agora tem o tal da sociedade 24 horas, eu tenho que estar atento com isso. E eu brinco muito com os meus alunos de medicina lá, na hora que eu falo assim, olha, se eu chegar aqui à noite precisando de uma cirurgia, uma neurocirurgia, se o médico que tiver for me operar, for sair do plantão dele rápido, tenta esperar o próximo médico. Né? Está no final do plantão, não deixa ele me pegar não. Agora, se o outro que tiver vindo me atender também tiver vindo de outro plantão, aí vai, né? Não vai ter jeito mesmo. Porque o que nós temos hoje é esses médicos, os médicos, eles estão emendando um plantão no outro. O médico está pior do que o caminhoneiro, né? O médico, o enfermeiro, porque eles estão buscando a cada dia mais, tá certo? Uma obtenção de renda que na medicina eles perderam muito, né? Olha quanto que o SUS e o plano de saúde pagam para eles, tá certo? E em troca disso os caras estão acabando com a vida deles e pondo em risco a nossa, da mesma forma que o caminhoneiro, da mesma forma que essas pessoas colocam. Há 5 anos atrás, o comandante da Polícia Militar de São Paulo chegou perto de mim e falou assim, ô Túlio, querendo mudar a escala de trabalho dos policiais e me ajuda aqui. Fiquei sentado a tarde inteira com ele. Tudo que eu falava, nada podia. Falei, comandante, tá difícil, né? Nada pode. Aí ele virou para mim e falou, Túlio, isso veio lá da Inglaterra, né? Ou seja, é antigo essa escala. Eu falei, pois é, comandante, nós já evoluímos. O mundo, a ciência chegou. E eu percebi que a resistência era muito porque o policial tem um umbigo, né? O policial tem outras coisas, e aquela escala de 24, né, por 72 acaba vigorando porque o cara pode poder ter outra atividade. E aí eu virei para ele e falei, seu comandante, olha, eu vou falar uma coisa muito séria para o senhor. Vou dar um exemplo. A filha do senhor foi sequestrada. Aí ele já me olhou com o olho assim, eu falei, não, saiu algemado daqui. Aí eu falei, se o senhor descobriu o cativeiro da filha do senhor, e o senhor encheu lá de snipers, né, dos atiradores, de todos que estão lá, 2 só tem condição de atirar, o número 3 e o número 7. O número 3 está entrando na sua 19ª hora de trabalho, ou 20ª. E o número 7 acabou de entrar, só tem 2 horas que ele está trabalhando. E só os 2 têm condição de tiro. E o cara está com o revólver na cabeça da filha do senhor. Isso talvez atire. Se tiver que atirar, o senhor vai autorizar qual?
a dar um tiro nesse sequestrador? Ele falou, 7, que só tem 2 horas que ele está trabalhando. Eu falei, então para que o senhor deixou de trabalhar 20 horas? Qual o sentido? Ele falou, né? Eu falei, pois é, nós temos que entender que escalas de trabalho com mais de 12 horas de trabalho é um risco, aumenta, e a gente vai ver isso daqui para frente. Né? Com isso, esse gráfico mostra para nós aqui as horas do dia ou da noite e quantas horas eu durmo. E ele mostra o seguinte, olha, dependendo da hora que eu for dormir, eu durmo menos. Se eu dormir no período escuro, ou iniciar meu sono no período escuro, eu durmo mais. Se eu iniciar meu sono no período claro, eu durmo menos, ao ponto de chegar a dormir só 2 horas, dependendo da hora que eu vou começar a dormir. Por quê? Porque a curva da temperatura minha corporal está subindo, eu tenho menos melatonina, e o meu corpo fala assim, eu preciso dormir, chefe, pelo amor de Deus, né? Só que eu não consigo dormir. Então esse trabalhador por turno ou noturno, que vai dormir durante o dia, além da sociedade, da mulher, da esposa, do telefone, da televisão, da galinha, do cachorro, nada deixa esse sujeito dormir, ele ainda tem um problema fisiológico, o organismo dele não gosta de dormir de dia, né? E a recuperação dele é muito pouca. Com isso, nós temos 2 grandes portas do sono. Uma é às 10 horas da noite, é a grande porta, né? A hora que a curva da temperatura corporal começa a cair. A outra porta é logo depois do almoço, já que apareceu, né? Eu tenho a possibilidade de diminuir a curva da temperatura corporal logo após a hora do almoço, eu posso aproveitar esse horário para poder dormir. No entanto, né, o que a gente sugere é que os trabalhadores que vão atuar no período da noite, vamos supor, ele vai pegar o serviço às 10 horas da noite, o que esse sujeito tem que fazer? O que nós fazemos hoje, uma grande maioria fez hoje, né, que é dormir muito próximo ao horário da jornada de trabalho. Então ele dorme à tarde e acorda 2, 3 horas antes de iniciar a jornada. Por quê? Porque se ele chegar de manhã cedo e dormir de manhã cedo e acordar às 2 horas da tarde, almoçar e ficar acordado depois o período todo, o que acontece? Ele acordou às 2 horas da tarde, mas só vai pegar o emprego, entrar no serviço, às 10 horas da noite. Ou seja, ele já está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 horas acordado. E aí ele vai trabalhar mais 8 ou 12. Né? Ao final da jornada de trabalho dele, esse sujeito corre um risco muito grande de acidente. E nós vamos ver isso aqui. Ou seja, a pessoa tem que fazer o sono âncora dela próximo ao horário de jornada de trabalho. Né? E aí, em cima disso, uma notícia muito ruim para todos nós é a seguinte: o que esse gráfico aqui mostra? A nossa idade, né, desde bebê até 90 anos, e o tempo total ou percentual que eu durmo em cada fase do sono. Em amarelo eu tenho acordado, tá certo? Aqui em cinza o sono REM, e nesse rosinho aqui o sono não REM. O que aquele gráfico, aquela figura mostra para nós? Uma notícia muito triste para nós. Sabe por quê? Depois dos 16 anos que vocês observaram, tirando nariz, orelha, culote, barriga, né? Essas coisinhas assim que aumentam, o resto tudo cai e diminui. Né? Ou seja, o sono é igual também. Né? É por isso que a gente vai ficando mais velho e nós dormimos menos. É por isso que a gente fica mais velho e fragmenta mais o sono. E a tendência é, à medida que eu vou ficando mais velho, eu me torno mais matutino. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Então, geralmente essas empresas que trabalham à noite falam assim: nossa, o João que está aqui é o meu funcionário braço direito. E o João já tem lá seus 60, 70 anos. Esse é o que eu deixo a fábrica à noite sossegado com ele. Mas ele resiste menos ao sono. O risco é muito alto. E é isso que a gente vai começar a ver. Por quê? Porque a gente tem que contrabalançar isso. O sujeito tem que ter a família dele, a saúde, mas ele tem que trabalhar. E isso é a coisa mais difícil que nós temos de equilibrar. O contato desse sujeito com a família, ao mesmo tempo trabalhando. Essas pessoas costumam não ver a família. Na hora que ele chega em casa, ele está dormindo. Na hora que a família, a filha chega da escola, a esposa chega do trabalho, ele está saindo para trabalhar. Isso dá uma confusão, vocês nem imaginam. Né? Socialmente, isso é um grande destruidor de lar. Né? Porque as famílias não conversam mais. Elas não têm tempo mais para ter um ambiente familiar adequado. Né? E aí, organizar a quantidade de sono em função do trabalho, da família e do descanso, hoje em dia nós temos que ter
uma cautela muito grande na hora de organizar essas escalas de trabalho. Por quê? Porque a consequência da privação, ou do débito, ou da restrição do sono, são essas aqui. O sujeito perde julgamento, perde percepção, processo decisório fica alterado, memória altera, tempo de reação ele é maior, ele demora mais a responder, a concentração dele piora, a atenção dele não é tão boa quanto que é durante o dia, ele é mais mal-humorado. Vocês querem ver uma coisa? O primeiro sinal que você não dormiu bem, você diminuiu o seu tempo de sono naquela noite, é o mau humor no dia seguinte. O jeito dá bom dia para vocês, fala, bom dia por quê? Né? Numa educação dá até dó, né? Então, o mau humor é a primeira coisa do dia seguinte. A relação com o grupo, motivação, vigilância e desempenho. E longitudinalmente, gente, ou seja, lá na frente, o que cai muito é o nosso sistema imunológico. Esse sujeito que não dorme bem ao longo desse processo, o sistema imunológico dele vai para o chão, ele fica mais gripado, ele é um sujeito que vai a ter mais absenteísmo na empresa, ou seja, ele causa um prejuízo muito grande. Esse é um estudo nosso, né, onde nós mostramos o seguinte: o sujeito que não dorme, quando eu chamar privação do sono, falar privação, significa não dormiu nada à noite. Restrição ou débito é não dormiu tanto que deveria dormir, tá? Então a gente entende que o débito, restrição, privação vai causar o cansaço, diminui a leptina, né, altera a grelina, outros hormônios, e esse sujeito tem mais oportunidade de se alimentar. Ao final do dia, ou ao final do período, o que aconteceu? Esse cara aumentou de peso, obesidade. Os nossos estudos estão mostrando que esses trabalhadores por turno, né, ou noturno, no primeiro ano de jornada de trabalho dele, ele aumenta entre 4,8 kg a 5,2 kg no primeiro ano. E depois, nos anos subsequentes, ele aumenta entre 800 gramas a 1,2 kg por ano. Ou seja, por vários fatores. Ele não descansa, ele não dorme e ele não faz aquele processo anabolizante, né, que eu falei para recuperação muscular. 2, todo o processo hormonal dele fica alterado. Terceiro, como ele fica mais tempo acordado, ele come mais. Né? Ele tem mais oportunidade de comer, porque ele fica mais tempo livre para comer. E aí, se vocês observarem, um fator importante é assim: vocês que trabalharam à noite vocês não querem comer uma saladinha. Lá pelas 3 horas da manhã, na hora que você está lá na jornada de trabalho sua, você não quer. Você quer comer o quê? Algo quente, algo calórico, né? E aí você vai fazer uma ingesta muito maior. Por quê? Porque a curva da temperatura corporal está lá no chão. Se o organismo está diminuindo a curva da temperatura corporal, você não quer uma saladinha. Você quer algo que te dê mais calorias. Aí você acaba comendo mais. Com isso, esse é um estudo nosso, que nós já publicamos em duas revistas, mostrando o seguinte: olha, privação de sono, restrição de sono, faz com que você diminua músculo. Você perde músculo, você tem atrofia muscular. E aí você substitui isso por gordura. Ou seja, ficar sem dormir faz com que você não recupere a parte muscular e você vai ter perda de músculo. Esse outro autor aqui mostrou que indivíduos que ficam privados ou restritos de sono, o sistema imunológico cai. E aí, quando ele vai tomar uma vacina, eu vou usar um termo bem popular, né, a vacina não pega. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão, por favor. Então, quando vocês levarem o filho para vacinar, uma coisa importante é: essa criança tem que ter dormido bem na noite anterior à vacina e na noite posterior. Porque a possibilidade da vacina não surtir efeito é muito grande, né, se a criança não dormiu. É por isso que os idosos que vão tomar a vacina da gripe, já que eles fragmentam mais o sono, eles têm mais a apneia do sono, ou seja, tem muito mais estudo do sono, muitas vezes ele fala: vou tomar isso não, fico gripado. Né? Por quê? Porque além de não dormir bem, né, essa pessoa acaba, em vez da vacina fazer o efeito que deveria, fazer o contrário. Né? Ou seja, então nós temos toda uma relação com isso. As crianças pequenas, né, que vocês levantaram a mão que vocês têm aí, se ela quiser dormir durante o dia, deixa ela dormir de dia, mas deixa a cortina aberta. Deixa a criança entender que existe claridade. À medida que ela vai dormir de dia, mas com claridade, o sol, a claridade vai drenando o sono dela para a noite. E se você fechar tudo, deixar tudo fechadinho, bonitinho, escurinho, à noite quem não dorme é você.
porque ela vai inverter o dia com a noite, né? E coitado de você, que vai ter que ficar acordado ali. Da mesma forma, os filhos adolescentes. O que acontece com os adolescentes? O adolescente, ele tem um turbilhão de hormônios, e aí, na hora que esses hormônios estão aflorando, a tendência é ele dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? E aí, esse adolescente, em vez de dormir 10 horas, quer dormir às 11, meia-noite, 1 hora da manhã. E ele gostaria de acordar 11, 10, 9 horas da manhã. O que estudos nossos e de outros pesquisadores estão mostrando? Que os adolescentes que estudam no período da tarde têm rendimento escolar muito melhor do que aqueles adolescentes que estudam no período da manhã. O problema é que nós fizemos uma convenção social, porque o pai sai de casa e leva o menino para a escola. E na hora que volta do almoço, traz o menino. Aí o menino acorda muito cedo, só que ele não dá conta de dormir cedo. E aí na hora que ele vai dormir de tarde, o que a mãe fala? Aí, esse menino não quer mais nada, vai dormir de novo, vai estudar, menino, pelo amor de Deus, né? Ou seja, o menino já está privado de sono e ele não consegue. Então, a escola para adolescente é à tarde. Nosso outro problema é, nós não temos escola para adolescente à tarde, né? Nós estamos fazendo uma gestão muito grande na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para inverter isso. Ou seja, oferecer mais vagas à tarde, porque é o horário do adolescente estudar, né? E aí, gente, esse é um dado muito interessante, ou seja, mostrando aqui que o tempo que eu fico acordado, o meu estado de alerta diminui. À medida que eu fico acordado, eu vou reduzindo o meu estado de alerta. E aí eu começo a entrar onde eu falei para vocês, que é o trabalho com turno e noturno. Eu não gostaria que ninguém se escondesse numa caixa, igual esse funcionário aqui fez, para poder cochilar, né? E nem que esse médico aqui fosse nos operar na hora que a gente chegasse no hospital, né? Então, se a gente observar o ritmo circadiano do risco ocupacional, nós vamos ver que é justamente naqueles horários que eu falei para vocês, a madrugada e logo após o almoço, né? Logo após o almoço e a madrugada, que nós temos riscos ocupacionais, ou seja, por acidente. Com isso, alguns estudos mostram para nós que quando eu tenho um turno rotativo, manhã, tarde e noite, o turno da noite ele tem 30,4% mais possibilidade de acidente. Então lembrem do seguinte, escalas de trabalho, aonde eu favoreça um turno invertido, noite, tarde, manhã, ou manhã, noite, tarde, é errado. A escala de trabalho tem que ir no nosso sentido biológico. Vou dar um exemplo para vocês, se nós ficássemos dentro dessa sala aqui, com essa luz ligada, tá certo? Mas sem saber se lá fora é dia ou noite, sem saber nenhuma informação lá de fora, vocês iam perceber que depois de 4, 5 dias que nós estivéssemos aqui, nós íamos começar a atrasar o nosso dia. Nós íamos achar que o nosso dia é 24 horas e 15 minutos, 30, alguns de nós poderíamos ter até um dia de 26 horas. Nós só nos regulamos em 24 por causa do claro e do escuro. Então, eu estou mostrando com isso que a escala de trabalho tem que ser no sentido biológico, horário, e não no sentido anti-horário. Então, firmas que têm escala de trabalho no sentido anti-horário, ou que são manhã, noite, tarde, o funcionário sofre muito mais para se adaptar, ou seja, ele não se organiza tão bem. E outros estudos mostram, né, que existe uma possibilidade de 36% mais chance do acidente a partir do 4º dia noturno de trabalho. Ou seja, ter 4 noites seguidas de trabalho noturno ou por escalas é o máximo, não dá para ter 5 e nem 6. Então o dono da empresa fala assim, não, mas é muito caro. É, chefe, mas o acidente é muito mais caro, tá certo? A perda de uma vida é muito pior. Então eu tenho que entender que escalas de trabalho no período noturno é no máximo 4 dias de jornada seguidas. Ele tem que ter uma folga. Por isso que eu comecei a falar para vocês que o mesmo trabalho durante o dia tem que ter uma visão diferente do mesmo trabalho durante a noite. Esse sujeito não sustenta mais do que esse tempo com risco para o acidente. E aí, essa figura aqui mostra para nós o seguinte, olha, a partir da 9ª hora de trabalho, o risco aumenta para o acidente. A partir da 12ª, ele dobra. E a partir da 14ª, ele triplica. Então nós estamos falando que escalas de trabalho que tem mais de 12 horas de jornada de trabalho é um crime, tá certo? Então, escalas de trabalho com 12 horas, hora extra, nunca, nem pensar, não dá para pensar nisso, né? Porque a partir da 9ª hora o risco aumenta, da 12ª ele duplica e da 14ª ele triplica.
Agora, nós temos que ter uma cautela. E aí eu vou abrir um parênteses para contar um caso que aconteceu comigo. O Ministério Público do Trabalho mandou lá para a gente, de São Paulo, para analisar uma empresa de ônibus que tinha uma escala 12/36. Mas ela não queria saber do motorista. A pergunta foi sobre o mecânico, quem vende passagem, a outra turma, que tinha uma escala 12/36. E a ideia era comparar a escala 12/36 com quem trabalha 8 horas na empresa, quem trabalhava no escritório. Na hora que eu recebi essa solicitação do Ministério Público do Trabalho, eu pensei, graças a Deus eu só pensei e não verbalizei. Eu falei, 12/36 é pior. O mundo inteiro é pior. Por que aqui vai ser diferente? Aí nós fomos pesquisar. Eu entrei dentro da empresa, eu fui lá dentro da empresa, aplicamos questionário, actigrafia, fizemos tudo que precisava fazer. Aí veio os resultados. E o resultado não mostrava que 12/36 estava melhor, que estava pior. Eu falei, tem erro, vamos repetir isso. Vamos lá, repetimos de novo. Deu o mesmo resultado. Aí eu fui na empresa conversar com os funcionários. O que eu percebi? Que o sujeito que está trabalhando hoje no Brasil 8 horas durante o dia, ele acordou às 6, 5, trabalhou até às 5, 6 horas da tarde, aí, em vez de ele ir embora para casa, o que ele faz? Ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele vai para a academia, ele vai para qualquer lugar, menos para casa. Aí esse sujeito chega em casa 9, 10 horas da noite e vai dormir que horas? 1 hora da manhã, meia-noite, porque tem que arrumar a casa, lavar os filhos, tem aquela coisa normal nossa para fazer. Aí ele acorda que horas? 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Então, no Brasil, essa turma chega no mercado de trabalho incompleta. Eles não estudaram ainda. Culturalmente, essas pessoas estão tendo aquela oportunidade de estudar naquele momento. E aí, essa escala de 8 horas, na nossa comparação, estava, não estou falando que a 12/36 era boa, tá, gente? Mas estava pior do que a 12/36. Ou seja, a escala desse modelo estava ainda pior do que a 12/36, porque o 12/36, mesmo aquele cara que ainda vendia churrasquinho na esquina para fazer um bico, tinha um reflexo, atenção, concentração, processo decisório, melhor do que o de 8 horas daquela turma. Isso me assustou. E aí eu comecei a entender que resultados de pesquisa do exterior talvez não dá para empregar tanto na nossa sociedade. Para cada caso é um caso mesmo. E nós vamos ter que estudar cada acidente e entender que isso tem que ter uma análise diferente, porque culturalmente nós estamos nos formando agora. A nossa população que está no mercado de trabalho está se qualificando agora, né? E aí, olha só esse slide aqui, que é aquilo que eu falei para vocês. 9 horas de trabalho, o risco aumenta. 12 ele duplica e 14 ele triplica. Então, dependendo da hora, teve um acidente. Tá bom, quantas horas de trabalho ele estava trabalhando? Ah, mas ele estava fazendo hora extra. Tá bom, quanto tempo de hora extra? E no total deu quanto? O risco está aí, aumentado. E aí, quando eu junto isso com esse outro slide aqui, né, que é do Dawson, que é um amigo nosso de Stanford, ele mostrou o que aqui? Vou resumir para vocês nesse próximo slide aqui. Ele mostrou o seguinte, olha, 19 horas acordado, não precisa estar trabalhando não, acordado é como se você estivesse bêbado para dirigir um carro. Ou seja, 19 horas acordado significa, para um homem de 90 quilos, ter tomado 6 copos de cerveja ou 3 copos de vinho. Né? E não é difícil isso acontecer para a gente não. Nós acordamos hoje às 6 horas da manhã, chegamos em casa lá pelas 7 horas, e aí falaram, vamos para o aniversário, lá nós temos que ir, você não bebe bebida alcoólica. E você foi, você voltou do aniversário lá pelas 2, 3 horas da manhã. Se é em São Paulo, 2, 3 horas da manhã, você tem que andar 20 km, 30 km para chegar na sua casa. Você está ali. Né? E aí, quando é 12 horas, quando nós estamos pensando em 12 horas, nós estamos falando 12 copos de cerveja, 12 copos de cerveja ou 6 copos de vinho. Então, eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte, 19 horas acordado, com mais de 12 horas de trabalho, às 4 horas da manhã, está tudo pronto para ter um acidente. Tudo. Só falta um empurrãozinho, né, para acontecer. Então, o risco para o acidente, na hora que a gente vai somando tudo isso, ele vai acontecendo. Né? Esse é o estudo dele, né, mostrando como ele fez, ou seja, ele deixou o pessoal no laboratório um dia e deu cerveja, bebida alcoólica. E na outra semana, ele deixou a turma acordada. E foi ver, né, o nível de atenção, concentração de todo mundo. Então, quando a gente está falando em fadiga, gente, cansaço, nós estamos falando em quê? Na hora que chegou lá um acidente para vocês, com possibilidade
de pensar em fator humano, né, o problema ter sido o fator humano no acidente, nós estamos falando que a gente tem que pensar nos fatores de operação da empresa. Nós estamos falando que eu tenho que entender o processo de logística, carga de trabalho e ambiente de trabalho. Eu estou falando que eu tenho que entender a escala de trabalho. Né? Eu estou falando que eu tenho que saber período, duração, rotação. Eu tenho que saber como que é o modelo de escala de trabalho dessa empresa. Né? E aí o meu nível de fadiga vai subindo porque os fatores de trabalho vão aumentando. E eu tenho que entender a área da saúde, a área familiar desse trabalhador. Ou seja, como que esse trabalhador tem distúrbio do sono? Se esse cara ainda tem um distúrbio do sono lá, ele não dorme quando ele chega em casa. Ele rompe, ele tem apneia, ele não passa por as fases boas do sono. Né? E aí, como que é o ambiente familiar? E como que é o estilo de vida? Pessoal, desculpa a informalidade, né? Mas o melhor resultado de todos os trabalhos quando a gente intervém numa empresa, sabe quando que é? Quando a gente chega perto da família. Puxa, quando você chega perto da família, conversa com a mulher, né? Você conversa com o marido, que às vezes pode ser a mulher que trabalha, essas pessoas dão a solução para a empresa. A empresa não se gasta nada. Elas sabem tudo. E muitas soluções para a empresa partem dessas pessoas. E quando você conta para ela a necessidade do marido dela, ela veste a camisa da empresa. É impressionante. Então ter a família junto aqui, mudando o estilo de vida e ela entendendo que o marido dela tem que descansar durante o dia, é fundamental. Né? E aí a gente começa a entender que tudo isso junto, fatores de operação, escala de trabalho e como é esse trabalhador, lota, né, a nossa fadiga, ou seja, o nível de fadiga pode aumentar. Mas eu tenho que fazer com que esse operador, ou esse trabalhador tenha um desempenho, né? Ele tenha vigilância, memória, tempo de reação, tomada de decisão, sensibilização. Eu tenho sempre que prestar atenção com isso. E a saúde dele tem que estar muito boa. Né? Ele não pode deixar o sistema imunológico no chão, porque é prejuízo para a empresa. Toda vez que o sujeito fica doente, ele não vai trabalhar. E a empresa está pagando. Ou o SUS vai pagar lá, né? A Previdência vai pagar. Né? Então a gente tem que entender que a gente tem que olhar e observar isso com muito carinho e muita cautela, para que eu tenha um desempenho operacional muito bom. Com isso, reduzir acidente, absenteísmo e reduzir custos. Quando eu penso em fadiga, eu estou pensando num quadro desse aqui. Eu estou pensando na hora do dia que o sujeito trabalha, a hora que ele acorda, fatores relacionados ao trabalho, se ele tem tempo para descansar ou não, o quanto que ele tem de fadiga, né, sonolência, e se ele não conseguir recuperar, a possibilidade de acidente. Né? E aí, isso tudo vai aumentando. Então, quais são as consequências de um trabalhador por turno mal ajustado? Isolamento social, menor envolvimento com a família e a vida diária, dificuldade de organizar as tarefas domésticas. Eu nunca vi uma escala de trabalho tão ruim, não é só no Brasil não, tá, gente? No mundo. Tão ruim, mas tão ruim, quanto piloto de avião. Né? Quanto quando eu falo piloto, eu não estou falando só do piloto, não. Era piloto, era moço, toda a tripulação. A escala de trabalho deles, gente, elas não são ruins, não. Elas são péssimas. Só que essa turma, às vezes, gosta, porque é o jeito deles ganharem dinheiro. Só dando exemplo para vocês, né? E quem julgou isso aí sabe melhor que eu. Se o avião que eu vou hoje, né, chegar aqui, por algum motivo ele é atrasado, né? O horário dele sair é 1h30 da tarde. Ele é atrasado. Passou meia hora que o piloto cortou a turbina do avião ali, isso conta na jornada de trabalho dele, mas não conta em salário. Olha que loucura. Né? Ou seja, ele conta em regulamentação, mas não conta pagamento para esse sujeito. Então a escala de trabalho dessa turma, gente, é muito prejudicada. Uma vez eu fiz, quando eu fui um dos trabalhos que eu fui fazer com esse pessoal, vocês vão ver o resultado daqui a pouco, eu passei por aqui em Belém, eu peguei um avião com eles, Congonhas, Belém, Marabá, Macapá, e aí dormimos, voltamos no outro dia, dormimos no outro dia em Florianópolis, e nesse período, a aeromoça chegou perto de mim e falou assim, professor, sabe uma coisa que me deixa mais triste? Eu falei, não. Ela falou assim, é que as pessoas da minha casa me esqueceram. Até no dia que eu estou em casa, eu tenho aniversário da minha família, e eles não me convidam mais. Eles acham que nunca vou estar em casa. Isolamento social, gente. Psicologicamente, para essa moça, é uma tristeza. Né? Então esse pessoal sofre muito, né, com esse isolamento. Com isso, né, essas pessoas acabam, né, tendo uma atenção diminuída, né, uma relação com o trabalho de difícil acesso e uma possibilidade de acidente muito maior. Né? E aí o que a gente está pensando? Né, o que nós temos que evitar? Né, entender que essas pessoas têm um tempo de reação mais lento,
uma dificuldade de concentração, memória, uma falta de comunicação clara, dificuldade para manter cuidado, cometem erros críticos com possibilidade de acidentes. Né? E aí 92% dos acidentes tem causa humana. Nós não estamos falando que é só porque o freio não deu, ou porque o acelerador agarrou, seja o que for, não. Nós estamos falando que 92% desses acidentes são considerados como falhas humanas. Nós estamos falando hábitos alimentares incorretos, alto uso de medicamento, obesidade, fadiga e sono. Há um tempo atrás, ia ser lançado no Brasil um medicamento, foi, né? E eu falei, nossa, se esse medicamento sair do Brasil, nós estamos fritos com os caminhoneiros. Porque ele é um medicamento para um distúrbio do sono, chamado narcolepsia, que deixa o sujeito acordado. E ele foi muito usado na guerra do Iraque com o exército americano, para manter os soldados acordados. Falei, nossa, na hora que esse medicamento sair aqui, nós estamos fritos, o acidente vai aumentar muito mais. E a minha tristeza foi pior ainda, ao descobrir que esse medicamento nem entrou na bula na receita dos caminhoneiros, porque hoje eles estão usando crack, hoje eles estão usando cocaína. O negócio está muito pior do que a gente imaginava. Né? As pessoas, para se manter acordado, estão usando de tudo. E o tal do just in time, ei, meu Deus, olha, pegar uma carga aqui em São Paulo e entrega lá em Santa Catarina, você tem 12 horas para fazer isso. Te vira. Judiação. Ou seja, o modelo das empresas estão atuando porque não querem ter estoque, e o cara que manda o estoque, a peça está lá longe. É uma judiação, né, nesse processo. Isso mata mesmo. E aí, diversos organismos, né, quem trabalha com trânsito, helicóptero, aviação, fala, olha, acidente é fator humano, né, o percentual é muito alto, né, dos acidentes em função dos fatores humanos. Esse é um estudo nosso, lá em 2000, um dos primeiros estudos que eu publiquei, onde nós entrevistamos 400 motoristas interestaduais, de um estado para o outro. E nós tínhamos duas perguntas básicas, que era assim, você dorme quando você está dirigindo? 16% dos motoristas de ônibus interestaduais falavam, eu durmo, uma média de 8 cochilos por viagem. Eu falei isso, né? Até meus alunos ficaram com medo de andar de ônibus depois. Aí tinha uma outra pergunta, que era assim, seu colega dorme quando está dirigindo? Ah, professor, eu não durmo, mas o João dorme. Subiu para 58%. Ou seja, os colegas relataram que 58% dos motoristas colegas deles dormiam no volante. Aí a gente começa a entender que Deus ajuda, né? Aí, nós fizemos esse outro estudo aqui, como consequência daquele primeiro ali, que foi o tese de mestrado do Eduardo, porque eu levei esses motoristas para o laboratório de sono, e eu queria entender isso. Eu não vou explicar o detalhe, mas só dando o resultado final. Né? 52% dos motoristas estavam com sono na hora que deveriam dirigir. Então nem eram os 16 e nem eram os 58. Tá? Entre 46% e 52% dos motoristas não tinham condição de dirigir devido ao modelo de escala de trabalho que eles tinham. Aí nós pegamos uma empresa, depois, que não que essa não foi numa empresa só, foi várias, né? E nós ajustamos a escala de trabalho dos motoristas dela e tratamos o distúrbio do sono. Ela tinha 3,6 mortes a cada 100 mil quilômetros que os ônibus dela andavam, em uma única rota, na pior rota deles, eles atuam em 7 estados. Depois de 2 anos, que nós regulamos a escala de trabalho, organizamos a escala de trabalho, tratando o distúrbio do sono, despachou para 0,6. De 3,6 despachou para 0,6, sem gastar muito dinheiro, só organizando a escala de trabalho. E aí, eu pedi a um aluno meu, eu falei, vai lá na rodoviária, e olha quantas vezes eles têm para esse lugar aqui, né? Essa rota por semana. Aí nós fizemos uma conta, sem pensar em ônibus extra, hora extra, nem nada, foram 32 pessoas a menos mortas por ano, só nessa rota dessa empresa. Isso parece que é propaganda do cartão de crédito, não tem preço. Né? Porque se vocês morassem em São Paulo, eu ia falar para vocês assim, com certeza um familiar de vocês já andou nessa rota. Né? Com certeza. Né? Porque a gente tem. Aí teve uma outra empresa, né, e eu fiquei muito chateado com isso, que a gente assina todo um sigilo, né, na hora de fazer alguns estudos com eles. Eles chegaram lá e a gente regulou todo isso, não é a mesma empresa, regulou toda a escala de trabalho deles. Aí um dia os motoristas deles começaram a chegar lá muito mal. Aí eu cheguei perto deles e falei, gente, está acontecendo alguma coisa com vocês? Que foi? Não, não está acontecendo nada não. Aí eu chamei a gerente e disse assim, o que está acontecendo? Ela falou,
Você não conta para ninguém não, mas nós demitimos muita gente e ele já está fazendo bate-volta. Falei, vocês vão ter um acidente sério. Aí ela virou e falou, só fala para o dono da empresa? Eu falo. Aí eles marcaram a reunião na diretoria da empresa, falei, mostrei os resultados. Aí o dono da empresa falou assim, só me passa isso por escrito? Está aqui já. Prontinho. Né? Entreguei para ele. Passou 15 dias. O ônibus leite deles caiu na ribanceira, matou 19 pessoas. Aí eles vieram atrás de mim de novo. Falei, pô, mas 15 dias atrás eu fui lá. Falei para vocês, não fizeram nada. Vocês esperaram morrer 19 pessoas. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês é assim, a vida humana está perdendo sentido. Está muito barato. Tá certo? Entender que a gente vê na televisão, ali, o cara com metralhadora, lá no morro tal, X ou Y. Gente, não está certo. Esse mundo perdeu os valores. E quem vai fazer com que isso volte? Eu entendo que duas categorias são muito importantes. Uma é de vocês e a outra é a educação. Não vejo isso passar por outro lugar. Quem vai fazer com que isso ocorra e mude é vocês, porque vocês têm... É assim, ponto. E nós lá na educação, pensando em 20 anos, lá para frente, tentar mudar essa turma devagarzinho. E os filhos dessa turma. Não dá para imaginar que andar com revólver, com metralhadora, que o cara trabalha 20 horas por dia, é certo. Nós vamos ver isso aqui na frente. Esse é aquele estudo que eu mostrei para vocês, falando do Murilo, que ficar sem dormir atrofia músculo. A gente publicou na Música Nervo, lá em várias publicações. Esse outro aqui é um estudo nosso aqui no Ceará, com o De Bruyne e o Pedro Felipe, mostrando que 26% dos motoristas estavam com sono, mas aqueles que estavam com sonolentos eram os que mais tinham acidentes. Esse aqui é caminhoneiros. Esse outro aqui mostrando com o De Bruyne também que 13,6% dos caminhoneiros são deprimidos, ou seja, tem um alto grau de depressão. Então a gente tem que pensar no lado dessa turma também, afastada da família, usando droga. Ou seja, gente, não é uma coisa só de punir. Tá? O negócio não é punir, o negócio é muito mais orientar. Porque essa turma é sacrificada do mesmo tanto quanto. Tá? Aí esse é um artigo que a gente publicou, quando a gente mudou a legislação de trânsito contra a resolução 80, passou para 267, onde nós instituímos a obrigatoriedade, a avaliação dos distúrbios do sono dos motoristas em carteira C, D e E. E qual é o nosso problema com isso aí? É que os médicos do sono, o médico perito de trânsito, não entende sono. Então ele não encaminha. Então é uma legislação que existe, mas que ninguém usa. E aí o que acontece aqui? Poxa, nós ficamos lá há 4 anos quebrando a cabeça de como começar a pensar aqui no Acre, que não tem a quantidade de laboratório de sono que tem lá em São Paulo, mas como a gente vai exigir uma coisa se o Estado não oferece, tá certo? Se não tem o SUS pagando, ou seja, como pensar nisso tudo? Aí nós chegamos a uma conclusão e fizemos a 267, onde, olha, o médico perito de trânsito pode dar uma validade para a CNH, para a carteira daquele sujeito, provisória de 1 ano. Ele não precisa dar de 4, 5 anos. Ele dá uma provisória de 1 ano e fala durante 1 ano, ou durante o tempo que o médico achar necessário, dependendo de onde ele estiver. Tá? Ele fala assim, você procura um lugar de tratamento e me traz que você está sendo tratado, ou que já está tudo legal. A hora que o motorista trouxer esse encaminhamento do médico para o sono, ele valida a CNH por mais 5 anos, pelo tempo que for. Tudo isso pensando em quê? Que não houvesse desemprego, que não houvesse nenhum problema, porque nem todo lugar tem a mesma qualidade e quantidade para poder avaliar essas pessoas. O que mata uma legislação dessa depois de vários anos pensando nisso? É na hora que o Jornal Nacional abre lá e o William Bonner fala assim, a partir de agora é obrigatório a avaliação do sono em todos os motoristas. Acabou. A partir daquele dia lá, a lei perdeu efeito. Porque por mais que ela tenha sido estudada, ela não é obrigatória. 2, quem decide é o médico perito de trânsito. Ele pode encaminhar ou não. E terceiro, ele ainda pode dar um prazo para esse sujeito obter isso. Mas aí ficou sendo como obrigatório. E aí criou aquela... Não, eu não quero isso aí. Para que seja feito. Mas ela está valendo ainda. Nós precisamos fazer com que isso ocorra. Com que isso tenha uma validade. E aí esse estudo aqui, para quem achou que andar de avião estava bom, é o estudo daquele que eu falei para vocês, que eu trabalhei com uma empresa, a gente fez um trabalho.
aonde que a gente, aqui são os turnos, que trabalha de manhã, à tarde, noite e na madrugada. Na madrugada, que está aqui 1.46, mostra o seguinte: nós fomos lá na caixa preta do avião, extraímos dados da caixa preta num programa chamado FOCA, né? E ali tem um risco quando o piloto erra. Quando o piloto erra, isso é classificado em 5 níveis. Nós pegamos só do nível 3 para cima. Aqui mostra que na madrugada o piloto erra 46% mais, foi nível 3, 4 e 5, quando comparado com os outros horários. E vários pilotos que a gente trabalha falam assim: nossa, professor, aquele tal daquele Corujão, a gente vem descendo, e é vocês que pegam ele para chegar lá em São Paulo, né, de madrugada, na hora que eu estou aterrissando, eu não consigo nem enxergar com esse direito. Né? O modelo de escala que a gente tem, certo? E aí a gente tem aí, gente, vários estudos, e esse é com vocês, juízes, né, mostrando aqui, devido ao excesso de horas de trabalho e de grandes responsabilidades, 68% dos juízes entrevistados encontraram-se uma fase de estresse caracterizada por cansaço físico e mental, dificuldade de memorização, maior vulnerabilidade de doenças. Né? E aqui esse outro mostra que as mulheres, né, eram mais estressadas, né? As juízes mulheres. Então, assim, vamos pensar o seguinte: os outros têm problema, mas eu também tenho. Né? Eu tenho que ter mais controle nisso tudo, né? Para que eu não fique cansado, tá certo? Para que eu tenha uma boa disposição. Então vamos olhar também para dentro e tentar fazer o nosso dever de casa. E aí eu já vou partindo mais para o final já, porque eu sei que vocês têm outra palestra agora e também eu falo mais que copo na chuva, né? Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês em cima do que eu falei. No Brasil, olha só, 2004, 2008, 2010. 2010, morreram de forma geral, no Brasil, 1.136.947 pessoas. Morrem, né, em 2010. Aí, total de homicídios, olha aqui, 2004, 48, para 2010, 52 mil. Aumentou, numa proporção. Tá? Homicídio, um matou o outro, né, ali. Acidente de trânsito, olha lá, 2004 era 35, já foi para 43. 43 mil pessoas, hoje estamos falando em 45 mil pessoas, morrem no trânsito todo ano. Então, se eu fizer essa conta aqui, gente, divide 43.908 por 365. Vocês vão ver que morrem uns 100 e poucos por dia, né, no trânsito brasileiro. Então, se eu pegar 2 dias, é como se a cada 2 dias caísse um Boeing nas estradas. A diferença é que morre 10 em Minas, 5 no Espírito Santo, morre pulverizado, a gente não presta atenção. E aí banalizou, sabe? Banalizou você passar na estrada e ver um lençol branco em cima de um sujeito, né? E você chega lá na frente e fala: tinha um acidente ali, tinha um cara morto na estrada ali, você viu? Isso não é normal não, gente. Do mesmo jeito que aquele cara lá andando com aquela metralhadora. Isso não é normal, não dá para achar que a gente trata isso dessa maneira, tá? Justamente a gente começa a ficar mais sensível quando é um parente nosso que morre. Aí eu começo a prestar atenção. Mas até isso acontecer, eu acho que só acontece com os outros, comigo isso não acontece não. E aí a gente entende que 17 a 19% das mortes, né, é porque o trânsito é porque alguém cochilou, dormiu no volante. Então eu estou falando aqui, em torno de 8 mil mortes por ano, é porque alguém dormiu no volante. Isso pode ser evitado. Nós não estamos falando de um acidente. Acidente acontece. Agora, o cara cansado, continuar dirigindo um carro, ou com... Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui. De todo mundo que está aqui e dirige carro, quantos aqui já cochilaram no volante na hora que estão dirigindo? Levanta a mão, por favor. É isso mesmo, ó, 30 a 40%. Aqui estão os vivos. Bom, aqui estão os vivos, sobrou. Os outros já foram. Né? Então a gente começa a entender que a coisa que mais pode nos causar a morte, a gente releva, a gente arrisca. Nossa, aqui arriscamos. Né? E aí, gente, várias divulgações já estão mostrando para nós. E o quanto custa esse acidente. Né? O quanto que isso é caro para nós, na rodovia. Vou mostrar um dado para vocês aqui agora. Esse é um reloginho, hoje já tem relógios mais avançados, está mais bonitinho, não sei se é assim. Mas que a gente coloca no pulso de uma pessoa, e eu vejo quando ele está em movimento, e vejo quando ele está dormindo. Tá? E aí, lá no nosso laboratório, a Cláudia Moreno colocou esse actígrafo no pulso de 2 caminhoneiros. Um caminhoneiro tinha horário fixo,
e o outro caminhoneiro não tinha horário fixo, tá? Ele tinha horário livre. Esse aqui é o caminhoneiro com horário fixo. Cada linha dessa é um dia, tá? Então aqui, ó, 15/2/2000. Ele colocou o reloginho aqui às 7 horas da manhã, né? Tirou porque foi tomar banho, voltou aqui, colocou por volta das 10 horas. E vocês podem ver que ele sempre dormia. Ele tinha uma característica de dormir no mesmo horário e trabalhar no mesmo horário. É ritmo. Esse sujeito tem uma ritmicidade. Com exceção desse dia aqui, que era um domingo, né? E ele, sábado, domingo, ele foi no aniversário e ficou até mais tarde acordado, tá? Mas ele tinha um padrão. Aí, no mesmo dia, foi colocado um antígrafo no motorista que era irregular. 15/2/2000, às 7 horas da manhã. Faz uma conta comigo aqui, todo mundo, tá? Ele colocou o relógio às 7 horas da manhã, ficou acordado, dormiu depois do almoço aqui, né? E aí, ficou acordado, dormiu aqui no dia 16, a 1 hora da manhã, e foi até às 7. No dia 16/2/2000, ele foi levar uma carga para o Nordeste, São Paulo. Ele ficou acordado no dia 16, ele ficou acordado no dia 17, ele ficou acordado no dia 18, ele ficou acordado no dia 19 com um cochilo maior aqui, mas só foi dormir no dia 20. E esse sujeito passou com o caminhão do seu lado, na hora que você estava ali com sua família no carro. E ele falou, ainda deu até aquela buzinada grandona. E passou do seu lado. E ficou aqui 1, 2, quase 4 dias acordado. Então, gente, desculpa, isso não é normal, tá certo? Então, essa legislação nova que saiu do trânsito aí, ela é, dentro do possível, ótima, muito boa. O que nós temos um problema é que o Congresso está sofrendo a pressão dos empresários muito grande para mudar por jogo político de interesse financeiro, tá certo? E aí, gente, não tenha dúvida, vai sobrar para quem? Aqui, para vocês decidirem. Porque na hora que o sujeito voltar a morrer na estrada, quem vai decidir é vocês, tá certo? Então a gente tem que pensar e entender isso. Então, rapidamente aqui, para poder ir terminando aqui, né? Eu mostrei para vocês que a temperatura corporal tem o mínimo aqui, na madrugada e depois do almoço. Né? E eu entendo que à medida que eu vou ficando acordado, eu vou errando mais o teste de atenção, concentração. Se eu durmo menos ou não, quanto menos eu dormir, mais eu vou errar. Isso é um teste de atenção e concentração, tá? Olha só, para não falar que é mentira, os grandes acidentes do mundo, no mundo, não é no Brasil não, eles ocorreram quando a curva da temperatura corporal está baixa. Então, Exxon Valdez, Three Mile Island, tudo ocorre na hora que a temperatura corporal está baixa. Então, é uma tendência do nosso organismo relaxar, não ter atenção, não ter concentração. O Exxon Valdez, o comando do navio foi entregue ao oficial que cometeu erros de manobra por fadiga e excesso de jornada de trabalho. Isso tudo após a investigação, tá? Chernobyl, desgaste foi provocado por erro humano e foi relacionado com fadiga. Não vou entrar no detalhe, porque isso a gente sabe tudo, mas é pelo prazo, pela hora que a gente tem. A Challenger que explodiu, uma comissão presidencial concluiu que executivos em posição chave dormiram menos de 2 horas na noite anterior e estavam a trabalhar desde a 1 hora da manhã e não viram a luzinha do alarme acesa que não podia liberar a análise para sair do solo. Né? Esse aqui, a menos de 200 metros ali da cabeceira da pista, né, tinha ronco na caixa preta, né? E o piloto tinha dormido 3 horas e na hora que ele acordou já era hora de pousar. Ele estava naquilo que eu falei ali, vindo do sono delta, né, meio perdido ainda, né, sem saber de onde estava. Então, gente, eu tenho vários outros slides, mas eu não quero atrapalhar a pessoa que vem depois, porque seria uma indelicadeza minha. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: cansaço mata, né? Fadiga mata. E trabalhar de dia e trabalhar de noite é completamente diferente, tá? Ou seja, é tudo muito diferente, mesmo para a mesma ação, para o mesmo trabalho. Então, uma escala de trabalho noturna tem que ser muito diferente, tá? Uma escala de trabalho noturna tem que ter seus cuidados. Lá no Tribunal Superior do Trabalho, quando eu estava comentando aqui com o Walter, eu dei 2 sugestões, a gente conversou muito com os ministros, conversou muito com os procuradores, que é assim, eu acho, o Túlio, coitado, né? Túlio acha, né? Está sugerindo só. Que para esses acidentes acima, sei lá, põe um ponto de corte qualquer,
uma morte, 2 mortes, 10 mortes, sei qual for, a gente põe um ponto de corte. A gente tem que ter um grupo piloto de trabalho para assessorar vocês, para assessorar o Ministério Público e assessorar os juízes. Nós tínhamos que ter uma equipe multidisciplinar formada por engenheiro, por médico, ou seja, multidisciplinar em todas as áreas que fosse investigar o acidente. E quando eu falo investigar o acidente, eu estou falando assim, o fator humano é difícil você entender que ele foi causa, mas ele é causa da maioria dos acidentes. Então, eu só dar um exemplo para vocês. Eu posso ter uma empresa, nós falamos muito aqui da empresa, mas eu posso ter uma empresa que tem uma escala de trabalho linda e maravilhosa, muito boa. Mas o sujeito chegou em casa para descansar e não descansou e voltou cansado para trabalhar. Né? E o dono não sabe. O dono não tem noção nenhuma, ele não ficou vigiando o sujeito. E se ele vigiasse, vocês iam dar grande causa por invasão da privacidade. Né? Então, a pergunta minha sempre é a seguinte, eu sei que a maioria dos acidentes são relacionados à escala de trabalho mal feita. Mas nós temos muitos acidentes porque o trabalhador cortou o braço, decepou um dedo, seja o que for, não descansa quando chega em casa. Ele tem outro emprego, ele faz tudo, menos descansar. Então o que eu estou falando também é assim, olha, o trabalhador tem que ser corresponsável do acidente quando ele não descansa. Eu gosto de comparar isso com o sujeito solteiro e o sujeito casado. Tá? O sujeito casado é aquele sujeito que, teoricamente, não dá para ele viver uma vida de solteiro. Não dá para ele ir para o boteco todo dia. Não dá para ele fazer uma vida que ele gostaria quando ele tinha antes. Ou mulher também, né? Então, eu comparo isso com o sujeito que trabalha de dia e de noite. O de dia é o solteiro. Ele pode ainda sair e tomar uma cervejinha, mesmo que não seja bom para o sono dele, mas ele vai dormir no horário biológico melhor para o nosso organismo. O sujeito casado, que é aquele que trabalha por turno ou noturno, ele ganha mais por isso. Ele ganha de chamar noturno, ele ganha isso, ele ganha mais para entender que ele é obrigado a descansar durante o dia. Então, se esse sujeito não descansou, se esse sujeito foi fazer tudo, menos descansar, e voltou para a jornada de trabalho cansado, e ele teve um acidente, esse sujeito tem que ser entendido também como um co-participante do acidente. Né? Mas como que a gente descobre isso? Só investigando. E essa investigação não tem que ser punitiva, ela tem que ser informativa. Passar a informação para você, passar a informação para vocês, falar assim, está aqui o que aconteceu. Agora a decisão é de vocês. Quem trabalha com a justiça e balanceia tudo isso é vocês. Mas vocês devem ser subsidiados para que isso aconteça. Porque isso não é analisado nos acidentes hoje. Nós não temos essa noção. Né? Então, gente, quero agradecer aqui, né, a vocês, ao convite. Né? Desculpa porque eu falo muito e vou entusiasmando e a gente vai aí, mas senão também eu perco o avião e a outra pessoa que ia falar, peço desculpas já. Né? Mas sempre nós vamos estar disponíveis. Né? Eu estou mudando agora para Belo Horizonte, para Uberlândia, eu vou sair de São Paulo, porque eu estou achando justamente isso. Né? Não dá para morar na cidade de 21 milhões de habitantes, mas eu estou com um neném de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Isso mudou a minha vida, a forma de ver a vida. Enquanto eu não tinha filho, eu vivia eu, depois eu e minha esposa. Agora, eu cuido do outro. Né? Não dá para ter a vida que a gente tem mais. Né? Então, quero que vocês tenham mais um olhar carinhoso nesse fator humano. Né? Um olhar mais sentimental para isso. Porque isso mata. E mata mais do que o erro, porque o freio não funcionou. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Nós temos um ritual que é da entrega de um certificado à Vossa Excelência, que assim nós fazemos com todos os palestrantes e com muita honra, e em especial a Vossa Excelência. E peço ao Dr. Sérgio Rocha, por favor, que faça a entrega